Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal. E agora nós vamos dar uma olhada aqui em um dado prático. Eu vou te mostrar o que aconteceu desde que eu comecei a investir no fundo imobiliário MXRF11. Basicamente, ele foi uma das primeiras posições que eu coloquei na minha carteira. Se você quer compreender um pouco melhor como que esse fundo funciona, se valeu a pena nesse tempo todo investir em MXRF12 e se no final das contas pode ser um bom fundo imobiliário para você colocar dentro da sua carteira, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, para a gente conhecer um pouquinho, antes de eu te mostrar exatamente quanto que eu recebi de rendimentos nesses anos todos, porque basicamente desde agosto de 2021 que eu recebo rendimentos consistentemente do MXRF11. Basicamente, na verdade, todos os fundos imobiliários eles têm a vocação de entregar, seja lá por uma renda de um próprio imóvel ou até mesmo por alguns empréstimos que você faz, que por detrás tem alguns imóveis, eles acabam te dando rendas mensais. E exatamente para você que busca ter uma previsibilidade nos rendimentos que você recebe e gosta daquele pinga-pinga mensal, até porque isso de uma certa maneira te ajuda a sempre querer continuar investindo e até mesmo reinvestindo os proventos. No começo, e eu vou até te mostrar daqui a pouco, você vai receber alguns centavos, alguns poucos reais que no começo podem parecer bem pouco. Só que conforme as coisas vão melhorando, você vai colocando mais dinheiro, o fundo vai te dando cada vez mais retorno, você chega num determinado ponto em que os seus próprios investimentos conseguem te gerar uma nova cota. Ou seja, depois de um determinado tempo, como o MXRF custa apenas R$10, chegou um momento em que ele estava me comprando ele mesmo uma cota, ele já estava me entregando mais de R$10. Chegou um momento que ele começou a me entregar 20, 30, R$40 e exatamente por isso eu consegui aumentando cada vez mais a minha bola de neve ali, meus juros compostos. E para que a gente dê uma olhada, só para que a gente entenda mais ou menos o que esse fundo faz, você precisa saber que o MXRF11, tá bom? Ou então o Maxi Renda FI, ou um dos fundos imobiliários mais antigos que nós temos na bolsa, ele tem aqui um patrimônio líquido bastante razoável, tá? Quase aqui em 3 bilhões de reais. É um dos primeiros fundos imobiliários que alcançou a marca inacreditável de 1 milhão de investidores. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje aproximadamente 2 milhões e 200, 2 milhões e 300 pessoas investindo em fundos imobiliários. Significa que praticamente metade hoje investe em MXRF. Muito porque ele era aquele único fundo de troco, vamos dizer assim, porque já que custava seus R$10 e não havia quase nenhum outro no mercado que tivesse um preço tão acessível, o pessoal acabava colocando muito dinheiro ali dentro, exatamente por isso que ele se popularizou tanto. E claro, não é só por isso, ele tem uma qualidade muito interessante e é isso que eu quero mostrar um pouco mais para vocês, tá? Para que a gente dê uma olhada, o valor patrimonial por cota está aqui na casa dos seus R$ 9,93. Se você for pegar hoje a cotação, você vai perceber que se trata de um fundo que está com um certo ágio, tá bom? Está custando R$10,50 cada um dos papéis e já chegou a custar aqui, como você pode ver, R$11,12. Se você for pensar em relação ao valor patrimonial, estamos falando de mais de 10% de ágio, ou seja, o pessoal realmente estava pagando bastante. Nesses últimos 12 meses, entregou um rendimento aqui na casa dos seus 13%. Mas eu já te adianto, é muito pouco provável que ele vai conseguir sustentar um rendimento tão alto. Claro, eu acredito que acima dos 10% ele ainda conseguirá, mas nós vamos enxergar o porquê que esse rendimento tende a cair no próximo tempo. Quando você pega aqui a carteira dele, você tem basicamente 3 segmentos que são os mais importantes, tá bom? O primeiro deles é o de receita por permutas, receita de fundos imobiliários que ele tem dentro da própria carteira e receita de CRIs. Só para que você tenha uma ideia basicamente de o que é cada um, basicamente os CRIs são certificados de recebíveis imobiliários. O que isso significa? Significa basicamente que você tem um empréstimo que você fez para alguma empresa, para alguma pessoa. Claro, não diretamente, isso é através de uma securitização, mas depois eu posso explicar melhor como que funciona tudo isso. E o que acontece? O MXRF ele compra esse crédito de uma securitizadora e ele mesmo passa a ser o credor, ou seja, ele que tem agora o direito de cobrar daquela pessoa que recebeu o dinheiro emprestado. Naturalmente, você vai ver que a receita por CRI é o que representa a maior quantidade de receita que nós temos. Só que o que acontece? Você tem, claro, alguns fundos imobiliários aqui dentro, você depois pode ver bem a carteira dele aqui, é bem diversificado, mas não é a maior da receita dele. E o que acontece? Nós temos aqui a permuta financeira. E o que acontece? Basicamente, o MXRF ele atua junto com, vamos dizer assim, empreiteiras. Ele faz o seguinte, ele empresta, por exemplo, um determinado valor para uma
EZTEC, MRV, enfim, para alguma construtora. E o que acontece? Depois que todo aquele prédio está pronto, um galpão está pronto, ou dezenas de residências estão prontas, o que acontece? Aquela oportunidade, aquele contrato falou o seguinte, ó, já que eu vou te emprestar aqui uns 3 milhões de reais, vamos fazer o seguinte, quando tudo estiver pronto, você me entrega no valor de 3 milhões, uns 15 apartamentos aí, por exemplo. E aí, exatamente por isso a empreiteira vai lá, te entrega esse valor. E você consegue vender esses apartamentos. Claro, não diretamente o fundo, ali a empreiteira. E aí o que ela faz? Ela te repassa esse lucro. É o que a gente chama aqui de permuta financeira. Porque eu empresto, uma permuta é empréstimo, né? Uma troca, vamos dizer assim. Eu te empresto o dinheiro e você me devolve um apartamento. Não exatamente ele físico, mas os direitos correspondentes a ele em relação ao valor que a empreiteira ela receberia. E exatamente por isso que a permuta financeira ela traz o maior risco, mas também tem um potencial de trazer um retorno muito significativo. Quando nós olhamos para o 2023 inteiro, você vai poder perceber que permuta financeira representou aqui quase 50 milhões de reais, ao passo aqui que a receita de CRI corresponde a 270. Só que já houve momentos em que essa receita de permuta foi muito menor, na casa dos seus 15, 10 milhões de reais em períodos passados. Por quê? Porque não é uma coisa simples de você fazer, você precisa emprestar aquele dinheiro, aguardar a construção, licença, levantar tudo, e até então você ter a venda pode demorar um pouco. Então é uma receita que você planta agora, para depois no futuro você colher, tá? O MXRF você vai poder perceber aqui embaixo, ele tem inúmeras questões importantes de você saber. Aqui, ó, eles segmentam a sua receita, receita por permuta, por FII, por CRI, e você pode dar sempre uma olhada aqui. O que acontece? Olhando aqui para o resultado, que está na casa dos seus 11 centavos por cota, a gente já começa a perceber uma coisinha importante. Por quê? Quando você vai aqui para os rendimentos que já foram divulgados, ele estava pagando ali na casa dos seus 12 centavos. Caiu já para os seus 11 e está caindo agora para os seus 10. Por quê? Muito dos CRIs, e você vai poder perceber isso, eles têm uma indexação relacionada ao IPCA e também ao próprio CDI. O IPCA, ele, de uma certa maneira, no longo prazo, ele é um pouco mais estável. Agora, o CDI, ele já está caindo. E exatamente por estar caindo é que nós vamos ter essa, vamos dizer assim, complicação em termos ali de rendimento dentro desse fundo. Claro, não vai ser um rendimento ruim, mas você vai poder perceber que, de fato, nós teremos aqui algumas quedas em relação ao seu rendimento, mas que não vai deixar de ser uma oportunidade boa. Você tem aqui os fundos imobiliários nos quais ele investe, tá bom? Tem vários aqui dentro que você depois pode dar uma olhada. Você pode ver a segmentação por CRI, onde que está o investimento dele aqui, enfim, tem vários indicadores que depois você poderia olhar aqui com bastante calma. Mas eu sei que você está querendo saber exatamente quanto que eu recebi nesse tempo todo. Desde 2021 investindo em MXRF11, reaportando consistentemente os rendimentos. Quanto será que isso aqui tudo me rendeu? E aí, trazendo você aqui direto para a tela, eu te mostro que o MXRF, que é o primeiro aqui em cima, ele rendeu o valor de R$ 2.575. Como eu te falei, lá no comecinho, eu comecei recebendo apenas R$ 5,11, como você pode ver aqui em cima, R$ 5,11. Conforme o tempo foi passando, eu recebi R$ 6,24, R$ 7,20, R$ 24, e assim sucessivamente até eu chegar nos tempos atuais, em que você vai poder ver aqui no final da minha tabela, que hoje eu recebo um valor mensal de aproximadamente R$ 140, tá bom? Um valor de R$ 130,70. Já recebi mais, já recebi menos, mas esse fundo ele basicamente hoje permite, de uma certa maneira, que eu compre aqui 13 cotas, 14 cotas, e depender ali da cotação. E isso é muito interessante, porque aqui eu consigo fazer o efeito dos juros compostos. Eu consigo, com o meu próprio dinheiro, fazer com que ele gere mais dinheiro. Afinal de contas, a cada mês que passa, o MXRF me entrega mais 13 novas cotas. Por quê? Eu consigo exatamente pegar aquele valor, já que custa R$10, eu aplico esses 130 e eu pego mais 13 cotas para mim. No mês seguinte eu faço isso de novo e assim sucessivamente com vários dos fundos imobiliários que eu tenho. E claro, se você quer saber um pouco mais sobre fundos imobiliários, tem aqui no canal algumas playlists que valem muito a pena você conferir, mas eu vou te deixar com dois convites. Eu vou deixar aqui a nossa área de membros que você pode clicar, e eu vou deixar você aqui com dois vídeos muito interessantes a respeito, primeiro da minha carteira e depois de alguns fundos imobiliários que estão na nossa mira. Então, se você gostou desse vídeo e gostou do canal, não esqueça de se inscrever e de curtir. E por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!